Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez aqui estamos nesta vida, convivendo com as nossas dificuldades, as nossas angústias, muitas das vezes as nossas desarmonias e desequilíbrios. E todos os dias é uma bênção divina, uma bênção universal em todos nós, a todos os nossos irmãos deste planeta, os seres físicos, o ser humano. E dessa forma agradecemos a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao grande Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, àqueles abnegados mensageiros de Deus que nos ajudam, auxiliam, amparam nas nossas dificuldades, no nosso dia-a-dia e mesmo durante a noite. E hoje o tema é porquê? Porquê é que as pessoas entram na nossa vida, na vida de cada um? Pessoas que entram, umas entram, outras saem. Porquê é que as pessoas entram afinal na nossa vida? Foi o que hoje durante o dia me perguntaram se tinha uma razão, se tinha algum sentido certas pessoas, certas individualidades, entrarem na vida uns dos outros. E dessa forma, pessoas que entram na nossa vida, todas entram por uma razão. Todas trazem designado uma razão. Razão essa que pode durar muito ou pouco tempo. Muitas das vezes, inclusive nós já todos ouvimos por muitos e muitos vídeos por meios de comunicação, muitas dessas pessoas entram na nossa vida, às vezes só por uma estação, um verão, um outono, uma primavera, um inverno. E há outras que ficam ali uma vida inteira. Quando nós percebemos qual deles é que nós gostamos mais, quando você perceber qual delas é você, e vai saber o que fazer por cada uma dessa pessoa que se encaminha, que se enquadra na sua vida. Porque por cada pessoa, quando alguém está na nossa vida, existe sempre uma razão. E é geralmente muitas das vezes, para suprir uma necessidade que nós demonstramos. Elas vêm, muitas das vezes, para nos auxiliar numa dificuldade, não importa qual é, uma dificuldade qualquer, física, espiritual, uma dificuldade qualquer, nos fornecer a orientação, o apoio, muitas das vezes, nos ajudar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Elas poderão aparecer como uma dádiva de Deus, porque Deus
faz tudo, tudo, tudo certinho, tudo direitinho. Nós é que não compreendemos os desígnios de Deus. E são elas que estão lá pela razão que nós precisamos que elas estejam. Que estejam na nossa vida, que estejam na vida de cada um. Então, nós, seres físicos, sem nenhuma atividade ou atitude errada da nossa parte, ou em relação, ou em uma hora inconveniente, do qual nós não sabemos qual é essa hora, essa pessoa que se apresentou na nossa vida vai dizer, vai fazer alguma coisa para levar essa amizade, esse relacionamento, esse carinho, muitas das vezes a um fim. Às vezes essas pessoas, pura e simplesmente, morrem. Deixam de habitar no plano físico para passar ao mundo espiritual. Às vezes, essas pessoas, pura e simplesmente, se vão, desaparecem, mudam de cidade, mudam de casa. Às vezes elas até agem e até nos forçam a tomar uma posição que devemos entender é o seguinte: é que as nossas necessidades, elas foram atendidas. Os nossos desejos foram preenchidos. A lacuna, muitas das vezes, baseada na dificuldade que se encontrava na altura do conhecimento desse relacionamento, foi ultrapassado. E como foi ultrapassado? Porque esse é o trabalho dessas amizades, dessas pessoas que se apresentam na nossa vida. É o trabalho delas, feito com, muitas das vezes, no alívio com as nossas preces. As nossas preces foram atendidas, as nossas necessidades foram supridas, as nossas angústias foram ultrapassadas, e agora é tempo, e agora vai começando a aparecer o tempo de nós, como nos agarramos como uma tábua de salvação, as deixar ir. Porque quando as pessoas entram em nossas vidas por uma razão, duram o tempo que têm que durar. Porque uma estação baseada na espiritualidade nós não sabemos o tempo de uma estação. Como eu disse no início, pode ser uma vida, é uma estação. Então, quando essas pessoas se querem ausentar e a estação vai terminando, é porque chegou a nossa vez de dividir e crescer, aprender, porque elas trazem para nós a experiência da paz, ou fazem pura e simplesmente, dentro dessa amizade, desse carinho, nos
Elas, essas amizades nos poderão ensinar algo que nós nunca fizemos. Elas geralmente nos dão uma quantidade enorme de prazer e acredite, porque é real. Mas somente, como eu disse, por uma estação. Agora, cada um de nós, é que teremos que definir o tempo dessa estação. Estação nos relacionamentos de uma vida, por exemplo, uma vida inteira, nos ensinam lições para todo o sempre. Coisas que nós devemos construir para ter uma formação emocional sólida. A nossa tarefa é aceitar com as duas mãos a lição, amar a pessoa e colocar o que nós aprendemos em prática, em uso, em todos os outros relacionamentos e áreas da nossa vida. É dito que o amor é cego. Mas a amizade, ela é clarividente. É clarividente porque na amizade é obrigado por ser parte da nossa vida. Paremos aqui neste ponto e simplesmente sorriamos, trabalhemos, vamos refletir. Trabalhemos como se nós não precisássemos do dinheiro, por exemplo. Trabalhemos como se não precisássemos do dinheiro. Porque, na realidade, todos nós trabalhamos mediunicamente, ganhamos os nossos bónus, que todos sabem que é dinheiro espiritual, e nós não o vemos. Iremos usufruir um dia. Não sei se temos muito, se temos pouco, só a espiritualidade sabe. Mas trabalhamos fisicamente como se não precisássemos do dinheiro. Amemos como se nós nunca tivéssemos sido magoados. Se nos der a alegria, a tristeza, dancemos, cantemos, riamos. Mesmo ninguém estando a nos observar. Porque, sabe uma coisa, meu irmão? Sabe uma coisa, minha irmã? O maior risco da vida é não fazer nada. O maior risco da vida é não fazer nada. E nem tudo a gente vê. Mas o nosso coração sente. E sendo assim, dessa forma, e se assim é, então assim permitimos-nos, deixe a sua fé irradiar e se conectar com a falange espiritual do bem, do amor, da humildade, da tolerância, que nos cerca, porque a espiritualidade, ela está sempre a postos para nos ajudar, sempre a postos, 24 horas por dia. Mas nós nem sempre encontramos uma porta aberta ou um convite para entrarmos e ajudar. De facto, a maioria dos pedidos
não são de ajuda no sentido de dar força e iluminar para o encarnado. O encarnado realizar a sua missão e sim, que todos os problemas sejam resolvidos. Os problemas são essenciais para conseguirmos a nossa maturidade, a nossa plenitude. Do ser, do nosso ser. Porque nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Por isso, cabe a nós, encarnados, se fortalecer na prece, pedindo sempre com sabedoria, pois, porque sempre, o autor da história de cada um é quem pede e não a espiritualidade. Porque, caso contrário, seria o professor, por exemplo, fazendo a prova pelo aluno. Reflitamos, nos inteiremos da nossa condição, reflitamos na nossa vida como um aprendizado e a Terra, o planeta Terra, como a maior de todas as escolas. Deus e toda a sua falange infinita de trabalhadores estão sempre do nosso lado, como eu já disse mais acima. Além de um espírito que nos acompanha sempre, um espírito amigo que nos dedica exclusivamente as 24 horas do dia, que tem a sua missão de nos amparar, de nos guiar nesta encarnação. Mas de maneira alguma, Ele vai decidir e caminhar por nós. Sinta essa força para encontrar a firmeza em seus próprios passos. Porque dessa forma nós temos a firmeza, a segurança, a paz, a tranquilidade e a harmonia. Iremos com certeza adquirir o equilíbrio, a paz e a sintonia perfeita. E quando alguém chegar perto de nós, pessoas que nunca vimos chegar perto de nós, que as vejamos uma primeira vez, não desconfiemos logo. Não pensemos logo o que é que este quer, o que é que esta quer. Sejamos, na nossa intimidade conosco, humildes. Na nossa interiorização, descubramos o nosso sol interior para fortalecermos os 3 reinos da nossa natureza e, com a nossa sintonia, aliviemos as agonias do próximo, sem ao menos fazer um julgamento muitas das vezes apressado. Salve Deus, meus irmãos, agradecendo por esta oportunidade. Penso, quem me pediu, quem me fez esta observação, penso que digo o essencial,
Porque é que afinal as pessoas entram na nossa vida, que se tornam nossas amigas? Eu percebo, sei o porquê desta pergunta, porque, enfim, não me é dado falar assunto de ninguém, mas sei a causa da pergunta. Mas aceitemos os desígnios da lei universal, porque é uma força superior. E nada fica por pagar, como nada fica por cobrar. Salve Deus, meus irmãos, agradecendo por esta oportunidade. Salve Deus.